Nos últimos meses, os olhares da comunidade internacional têm se voltado principalmente para o leste da Europa, onde tem acontecido um importante conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Liderados pelo presidente russo Vladimir Putin, as forças armadas russas conquistaram uma parte importante do território da Ucrânia e lá se estabeleceram mantendo uma vantagem do exército russo que é bastante preocupante para a comunidade internacional. É importante a gente considerar que nos últimos meses, o presidente Putin, em diversas ocasiões, contou com um aliado importante do Kremlin, que é o Prigozhin, que é líder de um grupo mercenário, de uma empresa militar privada, chamada de Grupo Wagner, que em determinados momentos, onde houve dificuldade por parte das forças regulares russas de manter a sua vantagem, quem atuou de forma bastante precisa foi exatamente o Grupo Wagner. Entretanto, no último final de semana, diante de algumas divergências e de acusações entre o presidente russo e o líder do Grupo Wagner, o Grupo Wagner simplesmente mudou seu vetor e, ao invés de caminhar no sentido de Kiev, a capital ucraniana, voltou-se para Moscou, conquistando inclusive algo que há muitas décadas não havia sido registrado pela história, que é a conquista de diversas cidades no próprio território russo. A preocupação grande do Kremlin era se aquele grupo alcançasse os prédios institucionais, os prédios lá dentro de Moscou, a capital russa. E nesse sentido, toda a capital foi fortalecida através das forças armadas russas e uma negociação começou a ser travada entre os dois lados. O presidente da Bielorrússia, Lukashenko, foi um pivô importante na negociação. Foi através dele que o presidente Putin conseguiu convencer o Grupo Wagner a retornar à sua atividade na Ucrânia e a abandonar toda a perspectiva de um movimento insurgente que poderia inclusive levar a uma guerra civil entre russos. O presidente russo fez um pronunciamento bastante forte dizendo que aquela agressão demonstrava-se um ato de traição e que deveria ser punido com severidade. Após o acordo feito entre os dois lados, o Grupo Wagner retornou à Ucrânia e o presidente russo garantiu que o Prigozhin não será perseguido e que poderá ser exilado na própria Bielorrússia. Também foi acordado dentro desse tratado, desse acordo que foi feito entre os lados, de que parte importante dos exércitos mercenários seriam perdoados de seus crimes cometidos de forma bastante considerável no passado, e que eles seriam inclusive incorporados às forças militares da própria Rússia. Organizações internacionais e países importantes como os Estados Unidos e a China se pronunciaram acerca dessa condição, desse contexto de bastante incerteza no cenário do leste europeu, mas ainda assim não há confirmação daquilo que vai acontecer nos próximos meses. A nossa atenção está voltada para aquilo que vai ser, para as decisões que serão tomadas pelo presidente Putin e também pelo Grupo Wagner nas próximas horas, dada o contexto de bastante incerteza que nós estamos vivendo nesse contexto. É importante a gente ressaltar que, de forma bastante considerável, um grupo armado paramilitar, que é o Grupo Wagner, tomou uma importância bastante central nas discussões sobre a guerra da Ucrânia, demonstrando que o exército russo ele está dividido, que existem divisões importantes dentro das próprias forças armadas russas. No entanto, é importante considerar também que nenhum dos generais russos tomou o lado do Grupo Wagner, o que demonstra que o presidente Vladimir Putin mantém a sua liderança no país, que, embora questionada por alguns grupos, é mantida de forma majoritária pelos grupos sociais, políticos e econômicos russos. Ele manteve, inclusive, o ministro de defesa do país, que é um aliado também histórico do presidente Vladimir Putin, e diante desse contexto, ainda é muito cedo para falar que o presidente Putin está enfraquecido. Nos resta, nesse momento, olhar para os próximos atos, para os próximos passos dos dois lados e tentar entender de forma mais precisa quais serão os cenários, quais são as perspectivas para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia nos próximos meses.